Amém? Aí é para machucar o coração, né? Pai, louvamos o Teu nome por mais esse momento em que iremos compartilhar a Tua palavra. Hoje estamos chegando ao final de mais uma série importante onde tentamos esclarecer de uma forma simples a importância da Tua palavra para a nossa vida. Hoje não é diferente. Nessa conclusão eu peço que a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, o Teu poder, a graça imerecida esteja sobre nós nessa noite, que a Tua voz fale ao nosso coração, que Tu aplique estas verdades ao nosso coração, transformando primeiramente a nossa vida e por meio dessa transformação que o Teu Evangelho alcance também outras pessoas e estas também possam ser transformadas por essa poderosa mensagem que nos alcançou, nos transformou, nos santificou e nos transformou em filhos Teus. Por isso, nessa noite, Te agradecemos por todos os que aqui estão, por aqueles que não podem estar entre nós nessa noite, mas que essa mensagem, áudio, vídeo, que for gravado nessa noite, que chegue longe e alcance outras vidas, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Bem, estamos chegando na reta final da nossa série O Livro Perigoso. Você já sabe que o nosso tema base, ou o nosso texto áureo básico, é Jeremias 23, verso 29. A palavra de Deus é como fogo, a palavra de Deus é como um martelo, um fogo que consome e um martelo que destrói. O nosso lema, o nosso fundamento, eu vou compartilhar com você já, ele trouxe para nós uma rota de 5 partes. Hoje estamos entrando na 5ª e última parte deste fundamento. O fundamento, ele é as Escrituras, tanto Antigo e Novo Testamento, são verbalmente inspirados por Deus e são a revelação de Deus ao ser humano. A regra infalível e autorizada de fé e conduta. Então, estamos trabalhando, fizemos uma introdução, falamos sobre o Antigo Testamento, falamos sobre o Novo Testamento, falamos sobre a revelação geral e a revelação específica, que foi a nossa 4ª parte, e hoje estamos entrando na nossa última parte, a 5ª parte, a regra infalível e autorizada da fé, de fé e conduta. Então hoje nós iremos falar sobre a autoridade das Escrituras para a nossa vida. Eu imagino, ou você já deve imaginar que eu e você, às vezes, estamos fazendo algo por tradição ou porque aprendemos de alguma forma ou de alguma maneira e estamos ao longo do tempo repetindo aquele processo e nunca, às vezes, paramos para refletir se aquilo que estamos fazendo é correto ou não. Estamos às vezes só repetindo o processo. Então é natural, muito comum, nós estarmos repetindo o processo sem perguntar se o processo ou aquilo que estamos executando é correto ou por que devemos executar daquela forma. Então eu lembro de uma ilustração que li há muito tempo e o rapaz novo de casado pergunta para sua esposa por que ela cortava a cabeça de um determinado peixe, jogava a cabeça fora e colocava o peixe, o restante do peixe dentro
de uma panela para assar, cozinhar ali e tal. E ela não soube responder e ela falou assim: a minha mãe sempre fez assim, eu aprendi com ela. Aí ele falou: mas não tem um porquê, não tem uma explicação porque a sua mãe cortava a cabeça do peixe, jogava a cabeça do peixe fora. Aí ela: vou perguntar para minha mãe. Aí ela se direcionou à mãe e perguntou para a mãe: mãe, por que nós, a nossa família, né, a senhora me ensinou, eu aprendi com a senhora, nós devemos cortar a cabeça desse peixe, lançar fora e colocar o resto na panela? Ela falou: filha, eu não sei, eu aprendi com a sua mãe, com a minha mãe. Aí, então, vamos perguntar para a avó. Aí foram perguntar para a avó, então, terceira geração, posterior, né, lá no final já, anterior. Vó, por que nós, a nossa família, a senhora, minha mãe e eu, cortamos a cabeça desse peixe e colocamos todo o corpo do peixe dentro de uma determinada panela e lançamos a cabeça fora? Aí a avó falou: não, filha, porque na época da avó, a avó não tinha uma panela que coubesse todo o peixe. Então eu cortava a cabeça do peixe, jogava fora e colocava o resto do peixe na panela que cabia. Mas não tinha nada de especial. Era só isso. Eu só não tinha uma panela que coubesse dentro dela todo o peixe. Então, muitas vezes, a nossa vida é assim. Estamos repetindo processos sem nem sabermos o porquê estamos repetindo este processo ao longo da nossa vida. Então, eu gostaria de conversar com você a respeito do que é essa regra infalível, essa regra que não falha, que é a regra autorizada, aquilo que autoriza a nossa fé, né? O que é regra de fé infalível e o que nos autoriza a crer ou a não crer, a viver ou não viver determinados padrões. Então, o objetivo nessa noite é mostrar para você que existem perigos e existem caminhos que são corretos. Então eu gostaria que você abrisse comigo o texto de Marcos, capítulo 7. Você deixa aberto que nós iremos caminhar por dentro desse texto do capítulo 7, verso 1 até o verso 23. Então você pode deixar aberto aí, que nós iremos trabalhar em cima deste contexto. Então, meu propósito aqui é mostrar para você que a palavra de Deus é aquilo que me autoriza a crer ou a não crer. Então, a partir da palavra de Deus, eu creio em algo ou eu não creio em algo. A palavra de Deus é o que autoriza eu crer no que creio e me comportar como devo me comportar. Então, existem padrões que a Bíblia me demonstra, me aponta que eu devo praticar e o que eu devo crer. Então, tudo que você precisa crer e tudo que você precisa praticar está dentro do texto bíblico. Então, quando você abre Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, você encontra aqui um cenário. Então o texto começa assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Verso 3: pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige o quê? A tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água, e esta é apenas uma das muitas tradições a quais se apegam
como lavagem de copos, jarras, panelas e outros por fins. Então, aqui dentro desse texto, o autor Marcos está te mostrando o cenário. Então, ele está nos comunicando que há um grupo de fariseus, um grupo de mestres da lei. Então, não é um grupo qualquer. São homens extremamente religiosos. São homens que dariam ou dão a sua vida por esta lei, por viver da forma correta, segundo a aparência que demonstra. Então, esses homens chegam aonde Jesus está e começam a observar, começam a analisar, começam a ver o comportamento dos discípulos de Jesus. Então, você tem uma praça, que é o centro comercial de uma cidade, na cidade antiga, ou naquelas cidades antigamente, você tinha uma praça, e nessa praça você tem um tipo de comércio, você traz os seus utensílios para serem vendidos naquele lugar, carne, tudo que você vai comercializar. Então nós estamos falando, por exemplo, de um mercadão público. Se usarmos uma linguagem moderna, nós estamos falando de um mercadão municipal. Nós estamos falando, por exemplo, o Mercadão de São Paulo, ou o mercado em Santos, que será ainda reativado, ou um lugar onde você tem um centro comercial, onde todo mundo passa ali e tal. E, de repente, esse grupo de discípulos de Jesus está colocando a mão na sua comida e passando para dentro da boca. Então, você deve entender também que no antigo mundo, no primeiro século, você não tem talheres. Você, assim como ainda hoje, em alguns lugares dentro do contexto africano, você tem que pegar comida com as mãos. Então está todo mundo junto, vamos dizer assim, aquele panelaço, e todo mundo metendo a mão na comida e passando para dentro. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Porém, você tem um questionamento aí, verso 5. Então, os fariseus e mestres da lei perguntam para Jesus, no caso, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem antes de realizar a cerimônia de lavar as mãos. Então, aqui está um ponto. Esse grupo, ele exige, ou ele pergunta para Jesus, eles questionam Jesus, por quê você se comporta, por que o seu grupo se comporta de uma maneira diferente? Por que o seu grupo não segue aquilo que foi determinado pelos líderes religiosos? Por que você não aceita o que os líderes religiosos disseram a respeito desse ritual? Então eles estão questionando a conduta dos discípulos de Jesus. Para você entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, se você for em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 30, se você quiser anotar aí, verso 19 ao 21, você verá nesse texto que está determinado aos sacerdotes se purificarem. Somente os sacerdotes. A normativa aqui, a ordem, era que os sacerdotes deveriam se purificar quando estivessem manuseando, quando estivessem lidando com as coisas dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então os levitas, os sacerdotes estão separados para aquele ambiente que é santo. Então eles teriam que se purificar quando tivessem ali que lidar com aqueles utensílios, com aquelas comidas, com os animais. Eles deveriam estar purificados. A ordem foi para os sacerdotes. Só que posteriormente o tempo passou, avançou, e nós agora estamos mil e poucos anos depois de tudo isso aqui.
Estamos lá agora no período em que Jesus está caminhando na Galileia com seus discípulos e tem um grupo agora que está questionando por quê esses homens não se purificam para comer. Porque havia agora uma regra: nenhum judeu pode comer sem antes se purificar. Pergunta: aonde estava escrito que todo judeu deveria se purificar? Isso é um acréscimo. Isto é uma extensão. Isto é uma tradição. Isto não foi dito por Deus. Deus não pediu para o seu povo se purificar antes das refeições. Isto foi colocado como um ritual, como uma cerimônia, por um grupo que achou que deveria ser assim. Então ele simplesmente falou: vamos determinar a partir de hoje que todo mundo deve, a partir de hoje, se purificar, deve se lavar, deve purificar suas mãos. Em alguns contextos, você deveria se lavar completamente. Mas isso aqui é o quê? O que está acontecendo aqui? Você está tendo um acréscimo, estão colocando algo, estão exigindo algo que você não precisa executar. Por quê? Porque não é vontade de Deus. Isso é vontade ou capricho de um líder. O líder diz que deve ser assim. O pastor diz que deve ser assim. O coach diz que deve ser assim. O que a palavra de Deus diz? Deve ser assim? Então, muitas vezes, eu, você, nós corremos o risco de estarmos, às vezes, praticando muita coisa que Deus não pediu. Ou nos comportando de uma forma que Deus também não pediu. Mas o nosso líder, o nosso pastor, o nosso mestre, o nosso mentor disse que deveria ser assim. E às vezes, eu e você estamos carregando um fardo religioso pesado sem nenhuma razão de ser. Nós colocamos um fardo, colocamos um peso sobre nós e estamos carregando um estilo religioso que a Bíblia não pede, que o Evangelho nunca solicitou, que Cristo nunca pediu. Mas eu achei, por não entender as Escrituras, que o meu líder, o meu chefe, o meu amigo disse era mais poderoso do que aquilo que estava escrito nas Escrituras. Então nós temos aqui um grupo que chega até Jesus e pergunta para Jesus: por que você não guarda a tradição? Por que você não respeita mais a tradição? Por que nós fazíamos, sabe aquelas nostalgias assim? Você fala: cara, mas não tem isso no Evangelho. É lindo, é bonito, é legal, mas não está nos Evangelhos. É muito bacana, é legal, mas não tem razão de ser. Não está no Evangelho. Não é prescrito por Jesus, não é prescrito por Paulo, não é prescrito por ninguém, por nenhum profeta. Ninguém falou sobre isso. Como é que você está exigindo de mim, de nós, algo que a Bíblia não está exigindo? Como é que você me solicita um comportamento que a Bíblia não pede? Então, por exemplo, eu venho de um contexto, eu recebo o Senhor Jesus Cristo em um contexto, por exemplo, assembleiano. Então, quando eu venho a Cristo, eu venho dentro de um contexto assembleiano. E era naquele período um contexto muito religioso, extremamente religioso.
Então você deveria usar terno, você deveria usar gravata, você deveria usar sapato social, calça social, camisa social, você não poderia ir numa praia, você não poderia... Tudo era pecado. Tudo era pecado. Tudo era pecado. Pecado. Você não poderia jogar bola, que era pecado. E olha que eu estava numa Assembleia de Deus ainda um pouco mais, vamos dizer assim, liberal. E éramos era dito sobre nós, daquela Assembleia de Deus, de outras Assembleias de Deus mais rígida, né? Que nós éramos carnais. E eu já encontrava essa dificuldade. Eu tenho um problema. Eu não gosto de roupa social. Mas não é uma coisa de adolescente, é menino. Minha mãe comprava roupa social, sabe, sapatinho social. Eu não gostava, nunca gostei, desde menininho, de 6, 7 anos, já não gostava daquilo. E eu me batia o pé, não quero. Ela comprava e ficava lá, eu não usava. E assim foi. Quando eu me converto e entro no contexto da Assembleia de Deus, aí eu tenho que me deparar com o quê? Só prega se tiver gravata. Só prega se tiver de terno, camisa social. E eu falo, meu Deus, que... E o problema, o agravante disso tudo, é que eu comecei a ler a Bíblia. Lia. Eu falava, cara, isso não tem aqui. Não é sobre roupa. E eu não sou liberal de negócio de roupa, nada disso, viu? Sou bem conservador nessas questões. Prudência, decência, tudo bonitinho. Não sou nada dessa coisa liberal, mas assim, eu entendia que aquilo eu não me vestia de uma forma carnal, nem sensual, nada, mas eu também não conseguia me encaixar naquele sistema. Eu falava, cara, isso aqui não tem na Bíblia, cara, essa exigência não está aqui. E aí me complicava um negócio que Jesus vai falar aqui. Porque o comportamento, às vezes, não condizia com a vestimenta. Porque o cara estava todo santarrão. Mas ele estava fritando o pastor na roda dos amigos. Eu falava, cara, como é que o cara pode falar mal do pastor e está todo arrotando santidade e malhando o pastor, malhando não sei quem, pai, metendo na língua em um, metendo na língua em outro. E eu falava, cara, isso está errado, cara. Comportamento não... E eu comecei a perceber que havia uma ênfase muito grande nas vestimentas e pouca ênfase no comportamento. Você poderia falar mal do pastor desde que você estivesse de terno e gravata, não tinha problema algum. E eu comecei a analisar aquilo e falei, cara, isso está muito errado. Isso está muito estranho. E é mais ou menos esse contexto que Jesus vai dialogar. Verso 6. Respondeu Jesus, hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei e substituem por sua própria tradição. Finalizando no verso 8. Então você percebe que Jesus, ele olha o comportamento e fala, olha, vocês são exigentes em questões cerimoniais, vocês dão um grande valor a lavar as mãos, mas vocês colocam a tradição acima da palavra de Deus. Vocês colocam a tradição acima do mandamento. Vocês desprezam o mandamento de Deus. Então este é um grande problema.
É quando eu e você colocamos a tradição, aquilo que aprendemos, aquilo que escutamos um dia, acima da palavra de Deus. Aquilo que nós, durante anos, acreditamos como verdade e colocamos isto como uma verdade absoluta, ainda que isto contradiga a Escritura. Às vezes, nós estamos dando mais valor a um ritual do que cumprirmos a Escritura. O que Jesus deixa destacado aqui é que a Escritura ela não pode ser menosprezada. Eu vou ilustrar para você, por exemplo, algo que acontece dentro do catolicismo romano. Maria, quem veio do catolicismo romano? Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus. Então, Maria, segundo a tradição católica, a doutrina católica, Maria foi levada ao céu, ainda virgem, e no céu ela se torna mediadora. É isso? Correto? Se torna co-redentora, mediadora. E há dentro do catolicismo romano uma antiga antiga e atual, ela continua sendo executada, oração, que diz assim, o texto, talvez você já deve ter escutado isso: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então, na tradição católica, Maria ela entra como alguém que vai interceder pelos pecadores diante de Deus. Ela entra como uma mediadora, ela entra como uma corredentora ali, ela não resgata, mas ela entra como, vamos dizer assim, ela fica fazendo a intermediação entre o pecador e Deus. Isso é crido, isso é ensinado dentro do catolicismo romano, isso é uma prática comum, isso é um dogma católico, isso é exigido dentro do catolicismo como uma crença, para que você seja de fato um católico, reconhecido como um católico. Então isso é exigido de você. A pergunta que você tem que fazer, eu tenho que fazer, é a seguinte: aonde está isso no texto? Aonde está isso no texto bíblico? Aonde Maria, em que momento Maria é apresentada no texto bíblico como uma intercessora? Em que momento o texto bíblico me ensina ou me indica que eu devo ir até Maria e rogar para que ela rogue a Deus e Deus perdoe, intervenha ali entre eu e Deus por causa dos meus pecados? Aonde você tem isso no texto bíblico? Não tem. Mas isso é uma prática religiosa, colocada, ensinada. Por exemplo, abra comigo 1 Timóteo 2, verso 5. 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só e um só quem? Jesus. Só há um mediador. Maria não pode ser mediadora. Só há um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Abre comigo o texto de Hebreus 7, verso 25. Portanto, esse ele ali é Jesus, tá bom? Portanto, ele, no caso Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para... Quem intercede por nós? Jesus. Quem é nosso mediador? Jesus. Maria pode ser a mediadora? Nunca. Primeiro que você não tem isso. Em nenhum momento nas Escrituras você tem a Escritura apontando para isso. E a Escritura diz que eu tenho Jesus como o meu mediador e o meu intercessor. Eu não preciso de mais ninguém para intermediar esse acesso. Eu só preciso de Jesus. Maria não tem lugar aqui.
Mas a tradição católica diz que ela tem um lugar. A tradição católica diz que ela tem esse poder de estar mediando algo, mesmo que a Bíblia não diga isso. Então você coloca a tradição acima das escrituras. Isso pode acontecer no nosso ambiente também. A gente pode estar aprendendo alguma coisa que não condiz com o texto. Eu ressaltei domingo aqui sobre o monte, mas eu não entrei nos detalhes, né? Eu falei assim, você não existe lugar pior ou lugar melhor para você orar, porque eu já fui barrado de ir ao monte, porque alguém disse assim para mim: você está em condições de subir ao monte? O monte é um lugar santo. O monte é um lugar sagrado. Você não pode subir no monte para orar de qualquer jeito, porque lá é um lugar santo. Não se sobe ao monte de qualquer jeito. Cara, eu fiquei com tanto medo que eu voltei, meia volta, e vou subir lá. Vai que eu não estou tão santo assim, né? Vai que no meio do caminho eu tome uma rajada de raio no coco. É melhor ficar em casa, deixa quieto, sobe quem está consagrado. Eu era tão bobo, tão infantil naquele momento, eu era um novo convertido. Estava começando a caminhar, a descobrir a minha fé, descobrir o mundo da oração. E de repente eu fui assustado assim, daquela fome. Assim, eu pensava 30 vezes antes de aceitar o convite com os amigos de subir ao monte, porque o monte era uma coisa assim. Quando eu entendi que a presença de Deus estava até no banheiro, quando eu estava tomando banho, eu falei: rapaz, me enganaram até o dia de hoje. A partir de hoje ninguém me engana mais não, porque não tem mais lugar certo para me orar. Quantas vezes eu, em turno, eu precisava de um respaldo de Deus, eu me trancava dentro do banheiro da empresa, fechava a tampa da privada e tome-lhe. E Deus chegava naquele lugar. Eu falei: não tem lugar santo, não é sobre lugares, é sobre coração quebrantado, onde a presença de Deus não tem limite, ela vai em qualquer lugar. É andando numa bicicleta, é fazendo uma caminhada, é andando no carro, é conduzindo carro, conduzindo moto, não tem espaço, não tem lugar. Aí eu falei: não é sobre estar no monte ou não estar no monte. Você pode orar no monte, você pode orar na sala, você pode orar na sua caminhada, você pode orar em qualquer lugar. Quando eu entendi isso, eu falei: agora ninguém me segura mais. Quando eu quiser subir no monte, eu vou no monte. Quando eu quiser não subir no monte, eu também não vou. E assim vai. Mas fazem do monte uma coisa extraordinária, como se o monte fosse algo melhor que a sala, melhor que esse lugar, melhor que o seu quarto, melhor que o seu ambiente, o seu secreto, o seu lugar de estar diante de Deus. É como se o monte tivesse algo, nossa, que coisa magnífica, e não tem. Porque Deus não está em lugares, Deus está em nós, e aonde nós estivermos, Deus está. E aonde nós pararmos para orar, não pode ter diferença, ser num monte, num banheiro, num quarto, numa sala, num escritório, nesse ambiente aqui, não tem lugar. Deus precisa encontrar somente um coração quebrantado, para que Ele possa se manifestar. Não é sobre lugares, mas nos venderam uma ideia de lugar. Se fosse assim, nem te conto. Nós tínhamos uma salinha de oração, eu e uns amigos, nós orávamos lá todos os dias. No escritório. Nós entrávamos às 10 e saíamos 3, 4 horas da manhã.
Eu nunca vi coisas tão grandiosas como eu vi naquela sala de um escritório. Não era no monte. Era uma salinha de um escritório de uma contabilidade. Que um monte de jovens sedentos por Deus se trancava ali dentro, se ajoelhava cada um nos seus cantinhos ali. E ali Deus fez coisas extraordinárias. Nós também subíamos os montes, descíamos os montes. Não é sobre lugar, nunca foi sobre lugar. Sempre foi sobre corações quebrantados. Então a tradição, ela pode criar caminhos que Deus nunca solicitou. Por exemplo, o catolicismo ou os nossos caminhos inventados por líderes religiosos ou até mesmo por nós. Então a tradição, às vezes, ela nos atrapalha. Ela acaba por colocar coisas que Deus nunca exigiu. E Jesus vai continuar. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem, verso 8 ainda, e substituem por sua própria tradição. Disse ainda Jesus: vocês se esquivam com habilidade da lei para se apegar à sua própria tradição. Então Jesus está dizendo nesse verso 9 que muitas vezes esses líderes religiosos vão usar aquilo que eles criaram para escapar da exigência da lei. Entende? Eu crio uma forma de me comportar para que eu não me comporte da forma como Deus pede para que eu me comporte. Então eu crio uma coisa, uma situação, uma tradição na minha cabeça e começo a... Jesus, essa minha versão, ela diz: se esquiva, você tem uma habilidade para se desviar, para dar como eu gosto de brincar, dar um somebody love, né? E dar aquela desviada. E não, tá tudo certo. Pá, Deus aceita. Cuidado. Por exemplo, Moisés deu esta lei, verso 10. Honra seu pai e a sua mãe. E quem insultar seu pai ou a sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-lo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho, que eu jurei um dia, ou que eu teria condições de ajudar você, eu ofertei para Deus. Isso é uma oferta, corban. Talvez a sua versão esteja uma palavrinha chamada corban. É uma oferta dedicada a Deus, é uma oferta dedicada ao templo. Então Jesus está dizendo: olha, mas a lei diz que você deve honrar pai e mãe. E se você não fizer isso, você será executado. Jesus está dizendo: mas vocês criaram agora um novo sistema, aonde vocês vão sair desse sistema, ou por meio desse sistema, de alguma forma ileso, da responsabilidade de cuidar de seus pais. Vocês vão usar agora uma tática. Vocês vão dizer assim: olha, a oferta, pai, mãe, a oferta que eu tinha para ajudar o senhor e a senhora agora nesse momento da sua velhice, eu ofertei tudo no templo. Está tudo no templo. Eu ofertei tudo no templo e agora eu não tenho mais condições de ajudar a senhora, não tenho mais condições de ajudar o pai, porque tudo que eu tinha, eu ofertei no templo. Pertence a Deus agora. Deus havia exigido isso deles? Em nenhum momento. Verso 12. Com isso desobrigam as pessoas de cuidarem de seus pais, anulando a palavra de Deus. Você anula a palavra de Deus por meio da sua própria tradição. É o que Jesus está dizendo no verso 12. A fim de transmitir, a fim de compartilhar, a fim de apenas dizer aos outros que a sua tradição é maior do que a vontade de Deus. Então,
o que está ocorrendo aqui e o que alguns especialistas vão dizer é que algumas pessoas usavam este argumento para desviar ou para se desviar da responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice. Então eles usavam uma tática assim: eu ofertei alguma coisa lá no templo, não ofertei tudo. Mas aqueles 30%, 90% que eu deixei aqui, eu não posso usar com os meus pais, porque isso aqui é para me manter. E aqueles 10, 20% que eu mandei lá no templo, entendeu? Não mandou tudo. Ele mandou uma parcelinha e pagou aquele migué para o pai e para a mãe. Olha, mãe, não posso cuidar de você porque eu dei a oferta lá no templo, mas ele não deu tudo. Então os especialistas dizem que judeus usavam essa tática para se esquivar da responsabilidade de cuidar de pai e mãe. E Jesus está fazendo uma denúncia, ele está dizendo: vocês estão criando sistemas de lei, de tradição, que isentam vocês de uma responsabilidade, jogando à vontade o mandamento de Deus no lixo e ainda dando, entre aspas, um mau testemunho. Tudo isso está linkado, está conectado, está se comunicando com a tradição dos homens. Nada disto era uma vontade de Deus. Jesus chama a atenção deles e diz: a lei diz, honra teu pai e a tua mãe. A lei diz isso. E vocês estão criando normativas, vocês estão criando tradições para anular o mandamento e se isentarem, tirarem de si a responsabilidade. O grande problema aqui é que a tradição religiosa errada se torna muitas vezes uma forma de conduta que tem mais valor do que as Escrituras. E no final, ela acaba por desprezar a palavra de Deus. Às vezes, eu e você estamos executando algo que não tem nada a ver com as Escrituras, mas eu e você achamos que é verdadeiro isso. Exemplo: quantos aqui já tiveram que lidar com uma questão chamada perdão? Quantos tiveram que lidar com perdão? Ser perdoado ou perdoar? Quem nunca aqui? É muito comum. Eu trabalho há muito tempo com discipulado. Há muito tempo mesmo. Bota aí para mais de 15 anos discipulando pessoas. Ensinando as pessoas como se comportar, como ler as Escrituras. Ensinando, discipulado. Não esse discipulado tóxico que existe aí hoje. E às vezes no discipulado eu me deparo com situações desse tipo. Que você tem que lidar com perdão. Ou você tem que perdoar, ou você tem que ser perdoado por uma ofensa que fez, ou perdoar alguém que fez a ofensa a você. Então, muitas vezes, quando eu tenho que lidar com perdão, no trato, com alguém, eu tenho que levar em consideração o que Jesus disse sobre perdão. E pasmem, Jesus não liga para o meu e para o teu sentimento. Você sabia disso? Ele liga para a sua vontade. Ele dá muita atenção para a sua vontade. Ele não liga para o que você vai sentir ou deixar de sentir. Ele diz: eu quero que você faça isto que eu estou ordenando. Eu não estou me importando e não me importo muito com a tua ou o teu sentimento. Eu me importo com a minha glória e com a minha vontade. Então, o mandamento, a ordem de Jesus, ela é fria.
ela não lida muito com as nossas emoções. Porque se deixar por nossas emoções, se deixar por mim, por você e por aquilo que estamos sentindo, nunca haveria perdão. Então ele falou, não quero, eu não espero e não vou me dar o luxo de permitir que você sinta alguma coisa. Eu estou pedindo para você ir e perdoar. Eu estou pedindo para você receber perdão. Eu não estou muito preocupado com o que você sente. Isso a gente vai ver depois. Quando você cumprir a minha vontade, você vai entender por que eu não preciso do teu sentimento. Por quê? Porque quando você está num processo de liberar ou ter que alguém tem que liberar perdão sobre você, você vai perceber que quando isso é executado de fato, algo sobrenatural acontece ali. Deus manifesta o seu poder e a sua glória quando você cumpre a vontade dele. E neste momento, algo sobrenatural acontece neste ato. Mas muitas vezes, quando eu chego no discipulado, no aconselhamento e em várias situações, e eu tenho que dar essa direção para a pessoa, eu escuto, talvez você já deve ter escutado isso. Eu não senti no meu coração de perdoar ele. Eu não senti no meu coração de perdoar ela. Alecrim dourado. Quem perguntou para você que é sobre sentir? Não é sobre sentir. É sobre obedecer. Não é sobre o que você sente. É o quanto você está disposto a abrir mão do que você sente e obedecer à vontade de Deus. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola no deserto. Deus não está esperando você se resolver sentimentalmente. Olha, eu não... Sabe, hoje o sol apareceu. Ai, não apareceu o sol. Eu não vou conseguir perdoar hoje, porque o sol, sabe, não está tão... Não está assim, não está aquele calor. Hoje eu não tô, acordei com uma enxaqueca hoje. Hoje eu não perdoo, estou com enxaqueca assim. Não é sobre o que você sente, alecrim dourado. É sobre obedecer. Mas isso parece que virou uma tradição entre nós. Quando você tem que lidar com perdão ou com algo que exija uma morte para você, para que a vontade de Deus seja executada, você tem que morrer para o teu sentimento, morrer para as tuas vontades, morrer para o teu orgulho, para as tuas soberbas de coração. Você tem que se anular para ver a vontade de Deus sendo exposta, sendo vivida, sendo praticada. Quando você começa, hoje não dá, e você começa a criar suas tradições. Não é bem assim, não é desse jeito, não é tão radical assim. Jesus não pode, Jesus é amor. Jesus não, ele sabe como eu estou me sentindo. Quantas vezes eu escutei isso aqui? Ele sabe como eu estou me sentindo nesse momento. É lógico que ele sabe. Mas não é sobre o teu sentimento, e nunca foi sobre o teu sentimento. É sobre a sua obediência, é sobre a minha obediência. É sobre confiar em Deus ao ponto de ir com tudo machucado e dizer: eu te perdoo. E ver o milagre de Deus acontecer sobre você, o machucado, e sobre aquele que você estende o perdão. É sobre isso, é sobre ver o sobrenatural, é olhar como Jesus, é olhar como Estevão e dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Olha, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Um está na cruz e o outro está sendo apedrejado. E ambos estão dizendo: eles não sabem o que estão fazendo. Se é sobre sentir, ninguém tinha a maior razão para não perdoar
como Jesus na cruz. Mas ele não estava ali para sentir só. Ele estava ali porque estava obedecendo. Então, muitas vezes eu e você criamos essas normativas na nossa cabeça e acabamos dizendo, olha, não é bem assim, hoje o dia está tão nublado, então hoje não dá para me perdoar. A máxima é essa, né? Eu não senti. Já viram isso aí? Já viu? Não é máxima? É a máxima. É só você chacoalhar que você vai escutar. É um monte de gente. Eu não senti ainda. Não é o tempo. Não é o tempo ainda. Eu fico pensando, mas quando será o tempo? Não é o tempo de perdoar. Porque se deixar pelo que eu sinto, pelo que você sente, a gente quer torcer o pescoço do camarada como se fosse um frango, né? Dar aquela viradinha assim, escutar o crack. E acabou a conversa. Esse é o sentimento. Não existe um sentimento bom quando você é a vítima. Não existe bondade daqui para lá. Eu preciso morrer para poder estender este perdão, mas eu preciso me anular para que Cristo que vive em mim possa se manifestar. Mas é assim, é sobre eu ainda não senti. Verso 14, para a gente caminhar para o final. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam, todos vocês, e procurem entender. Isso é muito importante. Procurem entender. A verdadeira libertação ocorre quando você entende. É preciso entender, é preciso compreender para que haja a verdadeira libertação. É isso que Jesus está dizendo. Ouçam e entendam o que está sendo dito. Não é o que entra no corpo que contamina. Vocês se contaminam com aquilo que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está todo mundo vendo a cena e os homens falando, olha, se não lavar, está contaminado. Aí Jesus vai, na sua autoridade, vai dizer, não é o que entra, é o que sai. É o que está dentro e vem para fora que contamina o homem. Nós temos um problema cardíaco. Nós temos um problema de coração, segundo Jesus. Continua. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e os seus discípulos lhe perguntaram, nos explica essa parábola que você acabou de contar. Mas Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês também não entenderam? Vocês não entenderam ainda? Vocês não perceberam que a comida que entra pelo corpo, ela não pode contaminar você? O alimento não vai para o coração, ele apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. O alimento não tem ele não tem poder de contaminar você. Não é o que vai entrar em você que vai causar o problema. Você tem um problema cardíaco. Você tem um problema de coração, eu tenho um problema de coração, nós temos um problema de coração. Verso 20, Jesus disse assim, aquilo que vem de dentro é o que os contamina. É o que está dentro de você que contamina. Pois dentro do coração das pessoas, de dentro do coração das pessoas, vem o mau pensamento, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia,
o orgulho, a insensatez, todas essas coisas desprezíveis são as que te contaminam e elas saem do teu coração. Não tem nada a ver sobre comida, não tem nada a ver sobre a tua vestimenta, não tem nada a ver sobre orar no monte ou orar na tua sala. O problema não está nos lugares, o problema não está nas coisas, o problema está no seu e no meu coração. Jesus disse: o problema é cardíaco, o problema é coração. Então, muitas vezes, rituais que criamos, tradições que criamos em nossa cabeça, ou da nossa cabeça, elas não têm poder algum contra o nosso próprio coração. Porque o problema é o que está dentro de nós. É essa doencinha aqui dentro, esse problema cardíaco, é que precisa ser resolvida, que precisa ser anulada, que precisa ser morto. Jesus falou que não são tradições de homens que curam isto. Não são tradições de homens, não são conceitos humanos. O que cura o seu e o meu coração é a palavra de Deus, é entendermos a palavra de Deus, é praticarmos a palavra de Deus. Por isso que eu demorei a chegar aqui nesse ponto, porque eu quero que você entenda que é por meio da palavra de Deus, quando lida, quando interpretada corretamente, ela surge como o único meio de conduta verdadeiro que nos livra, que nos cura, que nos salva. Ela que vai de encontro ao que sentimos, ao que estamos sentindo, e por meio dela, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio do aconselhamento, por meio de uma música, por meio de algo que alguém falou usando a palavra de Deus, você e eu somos confrontados. E por meio deste confronto nós entendemos o nosso papel e a nossa condição e tomamos a iniciativa de dizer: estou errado. Porque a palavra de Deus diz isto aqui. A palavra de Deus me ordena isto aqui. Mas eu não desejo, não estou fazendo, não quero fazer. Mas a palavra de Deus diz que eu devo fazer. A palavra de Deus diz que eu devo me manter confiando nisso, executando isto. Porque isto sim é a palavra de Deus, a verdade absoluta, a autoridade final. É o único lugar que você tem para de fato confiar e mudar a conduta da sua vida. É conhecendo a palavra de Deus, é entendendo que ela determina o meu e o teu caminho. Ela determina o nosso comportamento, ela determina o nosso sucesso familiar, o nosso sucesso ministerial. É a palavra de Deus que nos conduz à vitória. É a palavra de Deus. Ela é a autoridade final. Ela define. Ela encerra o assunto. Não é o André, não é o Bruno, não é o Rafa. Não. Não é o Felipe, não é o Marcos, não é o Noela. Não. Quem define a palavra de Deus, ela define todos os assuntos, todos os nossos comportamentos. Tudo o que devemos executar, tudo o que devemos viver, tudo o que devemos cantar, tudo o que devemos pregar, é a palavra de Deus que define isso. Nós não definimos nada. A palavra de Deus define tudo, ela nos conduz em tudo, ela nos ensina em tudo, ela nos edifica em tudo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que vir para o centro da nossa vida. A palavra de Deus tem que vir para o centro da igreja. A palavra de Deus tem que governar nossas reuniões. A palavra de Deus tem que governar os nossos departamentos. A palavra de Deus tem que governar a nossa família, a nossa vida, a nossa casa. Ela tem que governar tudo. A palavra de Deus. Esse é o legado. Você já escutou falar sobre a Reforma Protestante? O legado da Reforma Protestante
É um legado muito bonito. Quando os padres, os católicos, se revoltaram e se deram contra, foram contra os reformadores, eles justificavam as suas fé e as suas crenças. E diziam, assim diz o Papa fulano de tal, assim disse o teólogo fulano de tal, assim está e foi definido pelo concílio fulano de tal, assim, assim, assim. Eles iam falando e os reformadores diziam, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Não importa o que o Papa disse, não importa o que o concílio A, o concílio B, o concílio C disse, se não está em conformidade com a Escritura, nós não iremos crer. Aí um dia, um homem chamado Martinho Lutero, que estava fazendo um barulhaço em Wittenberg, ele foi o cara que começou a revolução da reforma protestante. Ele está fazendo muito barulho. E um dia aprisionaram ele. Os seus textos estavam espalhados. Ele batendo firme no Papa, ele batendo firme na igreja, ele mostrando que a igreja estava errada, que a igreja precisava voltar para as Escrituras. Aí um dia ele está aprisionado e ele vai escrever um cântico muito famoso que é Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele extrai isso de um salmo. Ele está aprisionado numa cela. Ele tem que ir agora para um auditório onde ele será julgado. A cúpula da igreja está lá. E ele tem que chegar agora diante dos papas, diante dos representantes do Papa, diante do rei, diante dos grandes religiosos. E a ele é dito: você, Martinho Lutero, renega, renuncia todos esses teus escritos. Aí Martinho Lutero olha e diz: eu não posso ir, não é bom que eu vá contra a minha consciência. Isso não é bom. E muito menos contra a palavra de Deus. Eu não renego o que escrevi e coloco a minha vida nas mãos de Deus. Amém. Ele não renunciou, foi sequestrado naquela noite para não morrer. Mas para ele, como ele diz, eu estou cativo à palavra de Deus. Eu estou aprisionado à palavra de Deus. E depois, posteriormente, isso foi ecoado. E os reformadores começaram a proclamar somente as Escrituras. Não há tradições de homens. Não há ensinos errados, errôneos. Somente as Escrituras. O que a gente precisa é voltar às Escrituras. O que nós precisamos é ter as Escrituras como máxima autoridade na nossa vida. E devemos ter este texto como a máxima autoridade sobre nós. Porque este texto é a palavra de Deus. Caminhando para o final. A autoridade das Escrituras, razão pela qual deve ser querida e obedecida, ela não depende de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas o seu testemunho provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. Por este motivo, a Bíblia, a Escritura, deve ser recebida como palavra de Deus. Ela não depende do meu testemunho. Ela não depende do teu testemunho.
ela é viva e ela depende de um único testemunho, o próprio Deus, testemunhando por meio dela. Não é sobre nós, é sobre a palavra de Deus, como autoridade, como definição de fé, como definição de conduta, a palavra de Deus. Acabo aqui. A Bíblia é o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas devem ser resolvidas em todos os decretos e concílios. Todas as opiniões de escritores antigos, de escritores novos, todas as doutrinas, tudo deve ser examinado pelas Escrituras. Todos os espíritos devem ser provados pelas Escrituras. E não pode ter outro ou qualquer outra coisa tão sagrada como as Escrituras, que define todas as coisas. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que você acha, é sobre o que as Escrituras nos diz que devemos fazer. O que devemos fazer? Segundo as Escrituras. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, conturbados e sem as Escrituras. É escasso o ambiente onde a Bíblia tem sido pregada, ensinada como deve ser. São poucos os lugares, são poucas as pessoas que estão determinadas a te ensinar, a ler, a entender, a praticar e a viver o texto bíblico. É só você mesmo fazendo uma pesquisa e você vai ver. Não faz muito tempo, eu aconselhei algumas pessoas, não era uma nem outra. Compartilhei até isso com o Bruno. Pessoas que estavam saindo de determinadas denominações, localidades, porque estavam necessitadas da palavra de Deus, porque não eram ensinadas, não tinham nenhum tipo de ensino, não tinham nada. Estavam clamando pela palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando em um determinado lugar e ministrei, preguei e tal. Deus foi bondoso conosco, teve um mover extraordinário naquele lugar e tal. Aí foi para o meu lugar, para o meu assento, sentei, minha esposa do meu lado. Aí o pastor veio, pegou o microfone e disse assim: hoje nós escutamos a genuína, a poderosa palavra de Deus. Aí eu virei para minha esposa e falei: se ele hoje escutou a palavra de Deus, o que ele, como pastor, tem dado ao seu povo? Aí eu, mas fiquei pensando, se ele, o pastor, está achando extraordinário escutar genuinamente uma palavra de Deus, eu fiquei pensando, o que ele está dando ao seu povo como pastor da igreja local? Não importa o que te digam, não importa o que te ensinem, o que importa é você saber se o que te ensinam, se o que você crê é bíblico. Se o que você crê, se o que te ensinam não é tradições de homens. Se é Bíblia, se é um texto
corretamente lido e explicado e aplicado na sua vida. Então você tem que me cobrar isto, porque eu vou cobrar isso de você. Você tem que me cobrar isso. Eu preciso te alimentar, não com os meus conceitos e com minhas ideias, mas com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Só uma observação. Se você quiser o material está aqui disponível. Caso você queira, é só me procurar, só mandar um zap, eu te envio esse material. Pai, obrigado. Hoje finalizamos ressaltando que as nossas tradições não são tão relevantes assim. A tua palavra é relevante. A tua palavra é a autoridade final. Tu vela pela tua palavra para que possa cumpri-la. O profeta diz que a tua palavra, quando lançada, ela não volta vazia. Ela sai determinada a cumprir aquilo que te apraz, aquilo que te alegra. Aqui queremos ser como flechas disparadas com a tua palavra. Que essa igreja esteja e cresça a cada dia fundamentada na tua palavra. Eu, com os meus futuros auxiliadores, queremos compartilhar com a tua igreja a tua palavra. Não queremos compartilhar as nossas crendices, não queremos compartilhar os nossos costumes, não queremos compartilhar as nossas ideias. Queremos compartilhar a tua palavra, porque tu vela pela tua palavra para cumprir. A tua palavra é aquilo que nos liberta, a tua palavra é aquilo que traz verdadeira santificação, é a tua palavra que confronta aquilo que somos. Pessoas com problemas sérios, com corações corrompidos que precisam ser ajustados e por meio da tua palavra. Por isso nos fortaleça como igreja. Eu oro para que tu fortaleça a minha vida, fortaleça essa comunidade a partir do texto e a partir da revelação real que existe na tua palavra. E possamos ser uma igreja bíblica, compartilhando o texto, vivendo o texto, porque é isso que vai te honrar, é isso que vai engrandecer o teu nome, é isso que vai engrandecer o nome do teu filho. Tu nos deste a tua palavra, e que ela seja o nosso farol, que ela seja a nossa bússola, que ela seja o nosso Waze, que ela seja aquilo que indique o caminho correto que devemos seguir. Nos nivela e nos governa pela tua palavra. Guarda os teus filhos, leva-os na tua santa paz, protege e faça a cada dia com que o desejo pela tua palavra seja mais forte. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a poderosa e profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. Que todos digam: que Deus os abençoe. Uma ótima semana.